Boa noite a todos. Nós vamos dar continuação ao nosso estudo sobre a armadura de Deus. Nós, como soldados de Cristo, temos à nossa disposição, da parte do Senhor, uma armadura composta por várias peças e se nós usarmos toda esta armadura, nós conseguiremos resistir no dia mau, nós conseguiremos resistir face às investidas do inimigo das nossas almas. Inimigo esse que é valente, mas aquele que está connosco é mais valente, e nós, com a armadura de Deus, não nossa, mas de Deus, nós conseguimos, pela sua graça e usando esta armadura, nós conseguiremos parar as investidas do inimigo sobre as nossas almas, sobre as nossas vidas. Então, nós vamos ler, para nos contextualizarmos, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É sobre esta última peça referida no versículo 16 que nós vamos fazer uma consideração resumida sobre o escudo da fé. E a importância desta peça da armadura está bem descrita aqui no versículo 16, tomando sobretudo. É uma ênfase acerca do escudo da fé, acerca desta peça. Aqui realça a sua importância, tomando sobretudo. E também mostra este versículo a sua eficácia. Diz assim: com o qual, escudo da fé, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Reparem nesta palavra, todos. As melhores defesas antiaéreas, mesmo as mais sofisticadas, não podem garantir que são capazes de neutralizar todos os mísseis lançados sobre um certo território. Pois bem, o escudo da fé, o Senhor garante-nos, por meio da sua palavra, que tem a capacidade destrutiva para extinguir o fogo provocado pelos dardos inflamados do inimigo lançados contra nós. Dardos inflamados. Neste tempo, este modo de linguagem, esta fraseologia, era facilmente compreendida. Os soldados dos exércitos, eles usavam flechas que, numa das extremidades, na chamada ponta, eles colocavam um líquido inflamável nessa extremidade das flechas, disparavam, e o alvo que as flechas atingissem, devido a este líquido incandescente, incendiava esse alvo. Ora, os soldados romanos estavam precavidos em relação à ação destrutiva e incendiária dessas flechas, desses dardos inflamados. E eles tinham um escudo redondo na luta corpo a corpo, mas tinham um outro escudo, e aqui a referência é a esse escudo, quando numa batalha eles defrontavam exércitos inimigos, e para se protegerem dessas setas incendiárias, desses dardos inflamados, eles usavam um escudo retangular, que era feito de madeira, tinha também um revestimento de metal, e ainda por cima, a cobrir tanto a madeira como o metal, eles usavam um couro resistente, por regra couro de bezerro, que ainda por cima estava imbuído, tinha também revestido um óleo. E assim os dardos, ao baterem nesse escudo, não havia possibilidade de incendiar. E face à eficácia desta peça da armadura do soldado romano, o apóstolo Paulo transporta esta imagem
esta peça para nós usarmos na nossa luta contra o inimigo das nossas almas. E chama-lhe o escudo da fé. O escudo da fé. A palavra escudo vem do hebreu, que também está relacionado com porta. É como que o soldado estivesse atrás de uma porta. E nós, usando o escudo da fé, é como que estejamos protegidos pela porta que é Jesus. Que é uma porta por onde nós podemos entrar. Quem entrar por mim salvar-se-á. A porta da salvação. Mas também uma porta de proteção. Ele a interpor-se como um escudo entre nós e o inimigo, quando nós depositamos a nossa fé nele. O escudo da fé. Jesus disse: credes em Deus, crede também em mim. Noutra parte ele tinha dito: tende fé em Deus, mas também tende fé em Deus, mas crede também em mim. Ter fé nas promessas de Deus. Ter fé na palavra de Deus. Ter fé de que Deus é por nós, nesta luta contra o inimigo das nossas almas. E, sendo assim, usando este escudo, nós poderemos apagar os dardos inflamados. Dardos esses que são dirigidos à nossa mente, aos nossos sentimentos e, através de tentações, provações, o diabo tenta explorar estas áreas, pensando que são áreas não somente em que nós poderemos estar mais fragilizados, como também são campos que ele pode explorar, são alvos que ele pode atingir e ele sabe os estragos que isso pode trazer às nossas vidas e ao nosso relacionamento com Deus. Ele pode atacar as nossas mentes, como? Através de maus pensamentos. E Jesus, em Mateus capítulo 15, a certa altura ele diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, tais como mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. Portanto, o inimigo, sabendo que há um potencial grande para que estes pensamentos se alojem na nossa mente, no nosso coração, ele tenta mandar os seus dados para desplotar o surgimento e o ressurgimento destes maus pensamentos. E se nós não extinguirmos estes maus pensamentos, eles vão alastrar. Vão ganhando proporções que podem ser medonhas, trágicas para a nossa vida. A nível dos pensamentos. Ele pode explorar os sentimentos. Os sentimentos podem ser nobres, mas também podem ser sentimentos que se nós os cultivarmos, também podem trazer prejuízos devastadores em relação à nossa paz, em relação ao nosso testemunho e em relação ao nosso relacionamento, à nossa comunhão com Deus. Sentimentos de ansiedade, medo, inveja, cobiça, lascívia, vingança, murmuração, queixume, egoísmo, amargura, são dardos que o inimigo lança sobre nós. Para nos incendiar a alma com estes sentimentos assim. Ele pode mandar o dardo da tentação para cairmos, para pecarmos. E muitos não têm extinguido este fogo inflamável da tentação e caem, e grande tem sido a sua queda. E todos nós estamos expostos a isto, sujeitos a estes ataques. As provações podem provocar em nós desânimo, arrefecimento no nosso relacionamento com Deus e questionarmos o seu cuidado. E uma raiz de amargura vai brotando no nosso coração, vai alastrando, cria raízes. E essa amargura, inclusivamente, pode ser dirigida contra Deus. Ficamos como que ressentidos em relação ao seu cuidado para connosco, pensando que ele não existe, ou que não é um cuidado devido como deveria ser. Fomos atingidos pelo dardo inflamável da dúvida. Como é que nós usamos este escudo? Embraçando este escudo, segurando este escudo, colocando-nos atrás do escudo da fé. Fé, confiança, o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que se não vê. Sabendo que Deus é por nós, que Ele cuida de nós, que as promessas de Deus, nenhuma delas deixará de se cumprir. E usar este escudo assim.
Este escudo, por exemplo, vamos exemplificar. A substituição dos nossos pensamentos. Estamos a ser atacados. Podemos estar a ser atacados por maus pensamentos, como nós atrás ilustramos e exemplificamos, melhor direi. Mas nós podemos usar o escudo da fé, esta capacidade, não somente para dizermos ao Senhor aquilo que Pedro também disse, quando estava a ser atacado pelo medo e pela incredulidade, quase que se afogando. Senhor, salva-me. Ele usa este escudo apelando ao cuidado do Senhor, ao seu livramento. E às vezes a tentação é tão grande, por exemplo, que nós podemos dizer: Senhor, salva-me, porque senão eu vou cair. Estamos a usar o escudo da fé. Senhor, tu prometes um escape face a cada tentação. Senhor, eu preciso desse escape agora. Preciso desse escape agora. Tu dizes que nós não seremos tentados acima daquilo que nós podemos, e com a tentação que tu permites, também nos dás um escape para que possamos suportar. Senhor, eu preciso desse escape. Estamos a usar o escudo da fé, citando e alicerçando o nosso pedido na palavra de Deus. Quando os nossos pensamentos se alojam e não saem da nossa mente, e cada vez se tornam mais intensos, mais poderosos, para nos derrubar, para que percamos a nossa firmeza. Substituição. Quanto ao mais, diz Paulo escrevendo aos Filipenses, quanto ao mais, irmãos, isto é para os irmãos, isto é para aqueles que têm fé em Cristo, que conhecem a palavra de Deus. Isto é para os que nasceram na família de Deus, que estão sob a alçada protetora do Senhor, abrigados debaixo das suas asas e usando a sua armadura, a armadura de Deus. É para os irmãos. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então eu estou a ser atacado por um dardo inflamado de um pensamento mau, lascivo. Um pensamento que não é amável, que não tem nenhuma virtude, antes pelo contrário, tem maldade. Eu substituo esse pensamento por outro. Eu estou a ser atacado por um pensamento de vingança em relação a alguém. E eu posso substituir pensando como é que eu posso ser amável para com essa pessoa. Estou a usar o escudo da fé. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu trago à memória aquilo que eu conheço da palavra de Deus. Daí a necessidade de nós memorizarmos a palavra para que possamos usar este escudo, o escudo da fé. Mas se calhar alguém pensa assim: pois, mas a minha fé é tão pequena. Como é que eu posso aumentar a minha fé? Há dois caminhos. Há dois caminhos para aumentar a nossa fé. A palavra de Deus diz, o Senhor diz: a fé é pelo ouvir e ouvir a minha palavra. Pois, quanto menos lermos, quanto menos ouvirmos a palavra de Deus, o nosso reservatório de fé vai diminuindo também, porque a fé é aumentada pela palavra e é diminuída pela ausência da palavra. Passam-se dias, se calhar semana, que não lemos a palavra. Se calhar, desculpem-me o termo, por dar cá aquela palha, não vamos ao culto, não damos importância à palavra, à comunhão com os irmãos. E depois, claro, somos presa fácil. Nem sequer sabemos que há um escudo que nós podemos usar para nos defendermos dos dardos inflamados do inimigo. Ele dispara, ele ataca. Não há defesas nenhumas. Defesas antimíssil, não há nada. É um desastre. A fé é pelo ouvir a palavra. É uma maneira também os discípulos uma vez oraram dizendo: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Aquele homem que o Senhor disse: se tu creres, tudo é possível ao que crê. Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Por outras palavras, Senhor, aumenta-me a fé. E com uma fé alicerçada na palavra, uma fé em Deus, nosso Pai Celestial, uma fé nas promessas de Deus, temos o escudo e vamos usá-lo face aos ataques do inimigo. Na nossa mente, nos nossos sentimentos,
através das provações da vida, através das tentações. E vamos nos defender. E vamos apagar, extinguir o fogo que esses dardos inflamados poderiam provocar. E vamos ficar de pé. Enquanto ouvimos a voz do Senhor a dizer-nos: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Que o Senhor nos abençoe e aumente a nossa fé. Amém.